bom? Tá começando mais uma semana de programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de televisão, né? Você que quer escrever para mim, saudefeminina@redemulher.com.br. Você sabe que eu respondo sim a todas as nossas comunicações, às vezes demora um pouquinho porque acumula, porque graças a Deus são muitas, né? Mas tudo ali respondidinho, ou pelo correio, né? Programa Saúde Feminina, Avenida Miruna, 713, o nosso CEP é 040 84 002, aqui na Rede Mulher, é claro, né? Você sabe que tem essa polêmica de menstruar ou não. Amanhã nós vamos continuar a discutir essa questão aqui no Saúde Feminina e a gente ainda vai ter muita coisa para conversar. Então você escreve para mim depressa sobre isso. Nosso tema aqui é outro hoje, nosso tema é dermatológico, nós vamos falar sobre acne. Mas é daqui a pouquinho, porque antes eu vou ver o que... Ah, não, tem que mostrar nossos sites para você, né? www.redemulher.com.br é o site da Rede Mulher, tá ele aí lindão, é o site de hoje, a nossa capa do site de hoje. Você sabe que ele muda todos os dias, tem toda a nossa programação, receita dos nossos culinaristas, tudo que você quer saber de bom. E o meu site também muda, mas o meu muda uma vez por semana só, é o www.isabel com S, Vasconcelos com 2 L's, tá ali ele novinho para você, que mudou esse fim de semana, tá bom? Tem muita coisa nova aí, muitas fotos novas da nossa equipe, o pessoal dos bastidores da rede, todo mundo aí para você. Tá ali a carinha da nossa produtora, né? Essa é a nossa produtora nas terças, quartas, quintas e sextas, porque hoje é outra. Tá aí para você os nossos sites. Vai lá, dá uma olhada em tudo para ver os nossos bastidores, tá bom? Bom, e nós temos que olhar agora o nosso livro de efemérides, né? Você sabe que eu sempre faço efeméride de mulher, mas hoje eu vou falar de um homem, que é um homem muito importante para a nossa cultura, para a nossa história brasileira. É o Walter Moreira Salles. Ele nasceu no dia 28 de maio de 1912, tá aí ele, para você, né? Ele era mineiro e desde criança ele se dedicou aos negócios, trabalhando nos armazéns da família dele lá em Minas. Aí ele veio morar em São Paulo e com o pai ele fundou uma casa bancária. Fez tanto sucesso nos negócios que em 1951 ele foi parar na política, ele foi convidado para colaborar com os governos. Ele trabalhou nos governos do Getúlio Vargas, do Juscelino Kubitschek, do Jânio Quadros e do João Goulart, quando ele foi ministro da Fazenda. Depois ele voltou à atividade bancária e em 1967, da reunião de vários bancos, ele foi um dos fundadores do Unibanco, que você conhece muito bem. Agora, o sobrenome dele, Moreira Salles, acabou virando mesmo sinônimo de cultura no Brasil, não é? Você sabe que ele é o pai do Walter Moreira Salles, o cineasta do Central do Brasil e outros filmes, e do João também. João Moreira Salles também é um importante produtor de vídeo e cinema, né? Mas o Walter sempre trabalhou pelo incentivo à cultura nacional. E em 1999 ele fundou o Instituto Moreira Salles. Ele foi um administrador de ideias avançadas e modernas e é considerado como um homem de grande bom gosto, não é? E ele nos deixou, infelizmente, ele morreu esse ano no dia 27 de fevereiro. Mas a sua cultura, refinamento e tudo isso, e seriedade principalmente, estão para sempre na nossa história brasileira. Tá aí a lembrança de Walter Moreira Salles para você, que nasceu em 28 de maio de 1912, tá? Bom, você que quer fazer sua pergunta, nosso tema aqui hoje é acne, né? Este terror de todas nós mulheres, não é verdade? Então você pode fazer sua pergunta agora aqui para a nossa mesa, que eu já vou apresentar, pela nossa central de atendimento, 50 51 41 43. Anotou? Muito bem, 50 51 41 43 é o telefone da nossa central de atendimento para você. Você que ainda não leu meu livro também pode fazer isso, também é muito fácil. Você liga para 30 31 22 98 aqui em São Paulo e pode comprar o livro Histórias de Mulher com um belo desconto se ligar na hora do programa, né?
tá bom? Então faça isso. Obrigada a você que já leu e que me escreveu sobre isso. Eu estou aqui hoje com muita alegria com duas dermatologistas que você já conhece também aqui do Saúde Feminina. Doutora Norma Porfírio, muito obrigada, doutora, pela presença, e doutora Denise Steiner. Tudo bem, doutora? Tudo bem, né? Então vamos lá falar sobre a nossa acne. Acne é um negócio que a gente associa logo de cara à adolescência. Parece que poucos adolescentes passam incólumes pela adolescência sem ter a acne. Por que, doutora Norma, que ela aparece? O que ela é, na verdade? O que é isso que começa a dar espinhinha, pintinha, coisinha na pele da gente? Na verdade, uma taxa próxima de 90% dos adolescentes possuem acne e praticamente 99% das pessoas são ditas terem acne durante algum momento de sua vida, mesmo que seja por um período muito pequeno. Então, praticamente nenhum de nós passa incólume. Ninguém escapa, né? Ela está ligada às alterações hormonais, fisiológicas próprias da adolescência, que fazem com que você tenha um aumento na produção de andrógenos, que são os hormônios masculinos, são um tipo de hormônio, e que está ligado diretamente, esses andrógenos estão ligados diretamente na estimulação das glândulas sebáceas, ou seja, esses hormônios que ainda estão alterados durante essa fase, eles vão superestimular a oleosidade da pele e levando a uma série de outros eventos, até que você tenha a formação de um cravo, que nada mais é do que o acúmulo desse sebo que foi produzido, e que esse cravo seja atacado, vamos dizer assim, pelas bactérias que estão vivendo normalmente na nossa pele. Ou seja, daí vem a espinha. Então, no fundo, é basicamente a alteração hormonal. Agora, é claro que também existe o fator genético, ou seja, quem não tem que ter acne nunca terá. Né? Mas são pouquíssimas as pessoas, não é? Muito pouco, né? Quase todo mundo passa por isso. Tem alguma razão, assim, por exemplo, a gente ou está doente, ou tem alguma alteração que também faça aparecer acne, além desses motivos que a doutora Norma já explicou pra gente, doutora? Olha, existem alguns motivos específicos, assim, diferente dessa questão, porque o que a doutora Norma colocou é bem a acne do adolescente, aquilo que está relacionado ao momento que ele começa a ter essa produção hormonal, porque a criança dificilmente tem acne. Então, o que poderia ser? Remédios, alguns remédios à base de iodo, à base daquele famoso remédio cortisona, né, bromo, alguns xaropes usados às vezes como descongestionantes. Então, esses produtos especificamente poderiam levar a uma acne que é muito diretamente relacionada a isso. Você começa a tomar e ela explode e ela é toda igualzinha, né, assim, tempo relacionada com esse remédio. E você parando o remédio, em geral, você já melhora. Quer dizer, é completamente diferente da acne do adolescente, que vai se arrastando e que tem a ver com todo aquele período da puberdade. Né? E as pílulas anticoncepcionais, elas fazem a gente ter acne também? Eu diria que não, né? Não, né? Tem vários tipos, aí que tá. Né? Na verdade, a pílula ela tem um estrógeno, que é um hormônio feminino, e tem uma progesterona, que é outro hormônio. Essa progesterona, ela pode ser, como a gente diz, neutra, ela pode induzir a acne ou ela pode melhorar a acne. Tem uma pílula no mercado, inclusive, que vende essa ideia de que melhora a acne, né? Porque a progesterona, ela pode ser anti o hormônio masculino, anti-andrógena. E nesse caso, se é esse tipo de progesterona, ela melhora. Ela pode ser indiferente quando ela não interfere e ela pode ser andrógena, né, quando ela provoca. Geralmente são aquelas injeções que você dá uma vez por mês, alguns tipos específicos. Então depende da situação, mas às vezes a gente até trata a acne com a pílula anticoncepcional. Até serve para tratar também, né? Quer dizer, melhora toda essa coisa do... Porque essa coisa sebácea, das glândulas sebáceas, vem do aumento dos andrógenos, é isso? Foi isso que a senhora disse? Ou de uma hipersensibilidade da própria glândula sebácea aos andrógenos normais. Quer dizer que é uma coisa, a acne, que vem sempre de dentro para fora? E não como a gente tem a impressão que vem de fora para dentro, a gente
Ou sofreu alguma coisa, a pele sofreu algum tipo de trauma, não é? Bom, é sempre de dentro para fora? Não necessariamente, porque como a gente estava comentando, existem outras causas para as ditas erupções acneiformes. Então, às vezes não é um quadro de acne típico, porém você pode ter uma acne cosmética, por exemplo, que ela nada mais vem a ser da acne por oclusão. Ocorre muito na mulher adulta que está utilizando inadequadamente um cosmético e esse cosmético pode funcionar como um oclusivo, ou seja, ele vai fechar esses poros. Que deveriam estar drenando normalmente a secreção sebácea, causando então cravos, que são os popularmente conhecidos como cravos, são chamados comedões. E daí, para uma infecção desses cravos, é um passo muito pequeno. Além do que, existem certas substâncias que elas são comedogênicas, ditas comedogênicas, ou seja, que geram comedões por si só. E as substâncias, os cremes que contêm grande percentagem de óleos ou de substâncias ditas emolientes, funcionam, às vezes, como comedogênicos. Então, é uma outra questão, que não é uma acne típica, a acne juvenil, porém está dentro do quadro de acne ou das erupções acneiformes. Quer dizer que por isso é que todo mundo que lida com maquiagem, com essas coisas, vive dizendo pra gente que não pode dormir maquiada. É por isso? Para não obstruir os poros? É que, na verdade, houve uma evolução muito grande. Hoje há sempre uma preocupação de tentar que esse produto não seja formador de cravo. Então, você tem que ler lá no que está escrito, se ele falar sem óleo, normalmente utilizam assim, não comedogênico, aí ele não é um produto que, vamos dizer, piore essa situação, né? Mas isso tem que ser observado porque vem de dentro, mas o de fora também vai ajudar, né? Então, às vezes você está numa fase de transição, está com uma tendência, e aí o fato de você usar um produto que dá essa obstrução vai fazer você piorar, desencadear, né? Sol é assim, logo no comecinho, se você toma um pouquinho de sol, ele desinflama um pouco. Então, você foi de férias, tá com um pouquinho de espinhas meio inflamadas, logo no comecinho pode melhorar, pouco sol. Aí você começa a tomar mais sol e ele começa também a ser um fator de entupir mais ainda. Então, em geral, no fim das férias, a moçadinha está toda com acne piorada. Até porque alguns filtros solares, né, também são meio oleosos. Também vão fazer essa coisa de tampar, né? Então, você também tem que ficar um pouco atenta. É melhor que o adolescente utilize um gel, algo mais leve, porque ele tem que usar filtro solar e tem que usar um filtro que não atrapalhe ou piore a acne. Falou em pele, não é qualquer produto. Tem que saber direitinho, de preferência perguntar para o seu médico, a ajuda do dermatologista, porque tem muita coisa no mercado e cada um é adequado para um tipo de pele, né? Ou qualquer coisa assim. Você precisa fazer sua pergunta para mim, então escreva não, telefone para 0 operadora 11 50 51 41 43, que eu passo aqui para as doutoras que estão com a gente hoje conversando sobre acne, né? Que é para ninguém ficar sofrendo aí do outro lado com esse probleminha tão chatinho, né? Então é isso aí, olha. Agora a gente vai para aquele intervalinho, mas nós voltamos já aqui pela sua Rede Mulher, a TV da Mulher Brasileira. Até já. Nesta segunda-feira aqui no Cozinha Light é dia de cardápio de 1.200 calorias. Olha o que tem no menu. Você tem um frango que vai tudo no forno com alho poró, tomate, cogumelo, azeitonas. E aí você vai colocar tudo acompanhando com um molho de iogurte. E também um macarrão colorido, que é uma delícia, você não pode perder. Cozinha Light. Oferecimento Teflon, receita de saúde. No quinto maior país do mundo, não faz sentido que exista terra improdutiva e agricultor sem terra. Todos concordam com isto. Estamos fazendo um trabalho que em 6 anos já assentou 2 milhões de pessoas. O caminho da invasão só traz o atraso, a violência e a dor. Sem contar
evitar que uma fazenda invadida fique impedida pela justiça de ser desapropriada por 2 anos. E a reforma agrária para. Quem faz seu cadastramento nos Correios pode vir a ser dono legítimo do seu pedaço de chão. Já são 150 mil famílias inscritas. A porteira está aberta. Para que pular a cerca? Quer saber o que é ficar na fila do banco de olhos para conseguir uma córnea? Fazer um transplante e voltar a enxergar? É só sentar. Sentar e esperar. Esperar. Esperar 4 anos. E o que é pior? No escuro. Olá, Brasil! Condicionamento físico na dose certa e no horário correto, só aqui na Rede Mulher. A partir desta segunda-feira, eu, Mariana Dib, apresento o Personal Trainer. Sempre às 18h45. Você não pode perder. Reserve já um cantinho tranquilo aí da sua casa para fazer comigo todos os exercícios. Te aguardo, hein? Oi, minha amiga, é o seu programa Saúde Feminina da sua Rede Mulher de Televisão, hoje conversando sobre acne. Acne, esse terror de tanta gente, principalmente dos adolescentes, né? Nós já vimos aqui que 90% das pessoas, dos adolescentes principalmente, passam pelo problema e quase ninguém escapa dele. Se você tem alguma dúvida sobre acne, sobre qualquer questão que envolva acne, você, por favor, telefone para cá agora e faça a sua pergunta que eu passo para os nossos convidados. Nossa central de atendimento, 0 operadora 11 50 51 41 43. Estou aqui com muita alegria com as dermatologistas doutora Norma Porfírio e doutora Denise Steiner. Doutora Denise estava me falando aqui, vou até mostrar, olha aqui, sobre o simpósio sobre a mulher e a dermatologia no novo milênio, que vai acontecer agora, nesse finalzinho de semana, na sexta-feira, dia 1º, e no sábado, dia 2, lá em Campinas, onde é? No Royal Plaza Hotel, né? Tá aqui, ó, é para médicos só, né, doutora? Simpósio? É para médicos. Sem público leigo, né? É. Mas tem uma coisa interessante nesse simpósio, ele tem temas muito abrangentes, né? A gente procurou fazer um perfil hormonal dessa mulher, desde a adolescência até a menopausa, e assim, ressaltar todas as influências que isso teria nas várias fases, e depois falar um pouquinho da gestante também, de algumas coisas específicas e de alguns tratamentos estéticos também. Então é para chamar atenção, e a gente vai ter até uma socióloga que vai falar um pouco do mercado de trabalho, como essa mulher está colocada, a dermatologista, porque nós somos, acho que 90% dos dermatologistas são mulheres. São mulheres, né, então, que coisa gozada, né? Uma especialidade feminina, né? Que predileta das mulheres. Obrigada, doutora. É uma coisa interessante. Agora, é super abrangente mesmo esse programa aqui. Tem até essa história de menstruar ou não, aqui com o Dr. Malcolm Montgomery, né? Exatamente. O significado de não menstruar. E você vê, minha amiga, que cada vez mais a saúde olha para nós como um todo, né, doutora? Com certeza. Foram-se aqueles tempos terríveis que as mulheres eram só útero, mama, aparelho reprodutor, só mãe. Eu tenho uma coisa que eu preciso contar para a minha telespectadora aqui, com a licença dos doutores, é que hoje está aqui no estúdio uma pessoa que é muito querida aqui para mim, para a Rede Mulher, uma pessoa que trabalhou com a gente bastante tempo, né? Que é o DJ, o Marcos Volpe. Olha aí ali, a Vareta vai mostrar ele para você. O Marcos esteve aqui tantos anos trabalhando conosco, ele está aqui fazendo uma visita para a nossa nova sede aqui na Rede Mulher. Eu estou toda feliz dele estar aqui. Obrigada, viu, Marcos Volpe, pela sua presença. Bom, doutoras, quando nós fomos para o intervalo, já falamos das causas da acne, que tanto vem de dentro quanto de fora, né? Coisas que agridem a pele, que tampam os poros e podem... Agora, o que a gente faz depois que ela está instalada? Nós vamos passar mesmo, nossos filhos vão passar pela adolescência tendo acne, tem algum jeito de melhorar? O que a gente pode fazer aí para estar melhorando esse quadro?
Bom, em primeiro lugar, existe a prevenção da oleosidade, é o primeiro fator. Antes de qualquer lesão acneica, você normalmente tem um excesso de óleo nessa pele, então as medidas de higiene, hábitos de higiene, de lavagem dessa pele, às vezes com sabonete neutro ou com um sabonete específico para retirar a oleosidade, é interessante. A partir daí você já começa a ter um equilíbrio e prevenir um pouco mais as lesões. Porque o que está por dentro, como é que a gente faz? Não faz, né? Se tem uma produção maior das glândulas sebáceas, não tem jeito, tem? É que daí a questão é essa, a gente ouve muitas vezes as mães, os pais falarem, mas é normal nessa fase acontecer isso, então deixa passar. Embora também, não quero ser injusto, hoje em dia os pais estão muito atentos a isso e sabem que há tratamentos mais específicos e os que tiveram acne e têm cicatrizes, eles falam, eu não quero deixar meu filho chegar nesse ponto, né? Então, realmente, o que precisa estabelecer é o grau dessa acne. Então, é importante saber que cada grau tem o seu tipo de tratamento. E aquele grau mais intenso, muito inflamado, que fatalmente acabaria levando a cicatrizes, hoje existem medicações variadas, né, que podem conseguir controlar o problema e, logicamente, devem ser sempre orientadas pelo médico, porque vai ter a questão da indicação, da dosagem, do tempo de tratamento e, principalmente, evitar que fique se utilizando coisas que não são adequadas, né, porque às vezes o vizinho falou, a tia falou e não sei o que, e você acaba piorando a situação em vez de ajudar. Então, hoje há tratamento adequado, cada caso é um caso, mas você não precisaria mais ficar com cicatrizes na pele. Né? À medida que você tem lesões, já está na hora de você procurar uma orientação dermatológica. Se só com uma medida de hábito de higiene você não preveniu, se você tem lesão, vá procurar, porque o tratamento pode ser leve, moderado ou mais intenso, mas sempre existe, para qualquer grau, como ela acabou de dizer, doutora Denise. Agora, a gente não resiste, a gente chega em frente ao espelho, tem uma espinha ou tem um cravinho, a gente faz assim, né? O que a doutora tem a dizer sobre isso? Sobre espremer cravos e espinhos. E tem gente que gosta de espremer no outro. Exatamente, os namorados, às vezes, né? A mãe, às vezes. Porque, na verdade, às vezes, se você tem uma técnica adequada, você até pode retirar um comedão, que é o cravo. Mas para a espinha, realmente, ela já é um processo inflamatório, já existe um pus ali dentro, secreção, e ao você espremer, você vai espalhar um pouco mais essa secreção, um pouco mais internamente, e na verdade você está piorando a inflamação em torno dessa região. Então, porque vai com o dedinho lá cheio de coisa, além do que você ainda está levando essas bactérias da flora, da mão, para o local. Então, você ainda está piorando mais ainda por um segundo fator. Então, não é interessante mesmo. Eu acho que existe, a nível técnico, existe a chamada limpeza de pele, que são profissionais que estão habilitadas, estudaram e se prepararam para saber fazer isso. Ou seja, se for o caso de extração de comedão, ela vai retirar, se tem uma pústula, ela vai aplicar certos aparelhos e certas medicações até no local. Ou seja, existem profissionais que estão habilitados para isso, mas você não, né? Então... É coisa para profissional mesmo, nada de ficar passando pasta de dente também, né? Como muita gente faz, que seca. Né? Isso. Então, eu acho que a principal questão é assim, vem de dentro realmente. No adolescente, porque ele está na fase. Na mulher adulta, às vezes, porque ela tem um problema hormonal. Então, é relacionado ao ovário policístico, é relacionado, às vezes, a algum problema interno de produção aumentada de certos hormônios. É importante isso porque uma mulher de mais de 30 anos, vamos dizer assim, que persista com a acne, ela precisa pesquisar esse lado, porque aí já poderia ter alguma coisa envolvida. Pode ser até um sintoma, né? Então, exatamente. Pode ser talvez um único sintoma. Exatamente, porque nessa fase, após os 25 anos, ela já deveria ter resolvido o problema da acne juvenil, do adolescente. Então, se ela persistir, ela provavelmente tem alguma coisa hormonal que é bom que ela pesquise. E, como vem de dentro, né, não adianta você ficar pondo hipoglós, minâncora, todas essas coisas que né, acha que vai secar. Porque, tudo bem, você pode até secar aquela específica, mas você, em geral, vai começar a produzir mais entupimento porque eles são obstrutivos e não adequados para o tratamento da acne.
que nem aqueles coisas oleosos, né, que obstruem. Exatamente. Bom, aqui tem duas perguntas interessantes. Olha, tem o Fábio lá do Embu, que tem 17 anos, diz que ele já fez vários tratamentos, usa remédios manipulados, mas está com resultado lento, né? E tem também a Andréia aqui da capital, que ela tem 22 anos, que ela já devia ter parado também, né, doutora, com a acne. Está cheia de acne, e os dois perguntam se existe um remédio natural. Remédio natural. O que será isso? Bom, eu particularmente não trabalho com nada, eu faço alopatia, né? Então eu desconheço se existe, talvez seria a panágio da fitoterapia, alguma coisa assim, mas eu não... O que você acha? Eu acho assim que essa palavra natural ela é um pouco confundida, né? Porque muitas das coisas que a gente tem hoje em dia como medicamentos considerados químicos, eles na verdade vieram da natureza, né? Nós temos plantas muito potentes que depois um dia vão gerar, né, algum remédio. Então, natural é meio complicado nesse sentido, né? Então, na verdade, o que está acontecendo? A glândula trabalha demais, você tem uma genética específica para isso. Então, você precisa agir nesse sentido. Algo natural, né, considerado assim, uma planta, alguma coisa, nesse momento não existe, né? Agora, os derivados da vitamina A, que não deixam de ser algo que você necessita naturalmente, eles são interessantes no tratamento da acne. Então, a própria vitamina A ou derivados, como a isotretinoína, são utilizados para o tratamento e não são naturais no sentido de que você está tratando, né? Mas são naturais porque existem na natureza, né? Eu costumo dizer aqui para nossas amigas que natural é morar na caverna. Isso que é natural. O resto é muito confuso você saber o que é natural, né? Porque esse conceito aí, natural, me soa muito estranho, realmente. Porque a gente não faz nada natural na vida. Por exemplo, você pega limão e passa na pele e toma só, você vai ficar manchada. Pois é. O limão é natural, vem da natureza, mas ele pode causar um problema porque ele tem um princípio ativo que deixa a pele mais sensível ao sol. Então, nessa linha que a gente tem que tomar cuidado com o natural. E tem muita coisa aí no mercado também sendo vendido como natural, que de natural não tem nada, verdade. Entendeu? É só um apelo. Sabe. E eu já falei também, vou repetir, não perco a oportunidade de repetir. Remédio só receitado pelo médico, pelo amor de Deus, porque ele é que sabe o adequado para você. Não adianta ir tomar o negócio da vizinha, da prima, da tia, até da mãe, não tem nada a ver, né? Automedicação é terrível, né, doutora? Pode causar muitos problemas, muitas consequências na pele, inclusive, a gente vê muito, né? A automedicação tópica, então, causa outros problemas. Além da acne, às vezes ela vem manchada, ela vem com outras inflamações, é muito complicado. Fica comprando esses cremes que vende por aí, assim, sem mais nem menos, né? E eu acho que a acne, assim, ela não é natural, ela é comum, mas não natural. O adolescente não necessariamente precisaria passar por isso, né? E eu acho que cada caso você tem que discutir com ele. Está te atrapalhando? Porque a maioria atrapalha muito. Começa a autoestima baixar, ele não vai nas festas, não quer se encontrar com ninguém, isso é complicado. Então, cada caso você tem que discutir, né? Até onde você pode chegar com cada medicação, o que está se pretendendo, quais os efeitos colaterais, porque ele também vai opinar no tratamento. É isso aí, tá vendo? Procure mesmo o seu dermatologista para resolver todos esses problemas com segurança, com saúde e alegria. Nós temos que ir agora para aquele intervalinho. Se você quer fazer a sua pergunta, ainda dá tempo. Central de atendimento, 0 operadora 11 50 51 41 43. Faça sua pergunta sobre acne que eu passo aqui para as nossas doutoras, tá bom? Aquele intervalinho, mas a gente volta já aqui pela sua Rede Mulher, a TV da mulher brasileira. Até já. Você não pode perder o programa Nani Mulher, um programa que sempre debate assuntos polêmicos, a partir da opinião de conceituados especialistas. Depois do programa Mãe de Gravata, continue ligado aqui na Rede Mulher, de segunda a sexta-feira, sempre às 4h30 da tarde. Até lá, Brasil! Então o programa Casa de Artista fica por aqui. Até mais, hein? Valeu! Corta!
Linda casa, hein? Gostou? A novela deve estar dando dinheiro, hein? Mas a gente tirou essa casa e 2 carros no consórcio Fácil Sopave. Fácil Sopave? Fácil, sem burocracia e super garantido. E as prestações vão diminuindo. Compramos à vista, estamos pagando a prazo. E em até 120 meses. Tem uma para vender aqui do lado. Calma, Anicete. Não, vamos dar uma olhada. Você quer ser nosso vizinho? Lógico. O dinheiro que você usa para fazer uma pequena compra pode servir para mudar uma vida. Com apenas R$17 por mês, durante 6 meses, você possibilita a alfabetização de um brasileiro. Adote um aluno. O bem que você vai fazer não está escrito. 0800 70 0017. Alfabetização solidária. Diariamente nós temos um encontro marcado aqui na Rede Mulher. Todo dia, de segunda a sexta, à 1h30 da tarde, e esse encontro se estende até as 4h30, portanto, num período de 3 horas, nós vamos estar juntos. Numa revista feminina em que você vai encontrar tudo aquilo que interessa a você e, eventualmente, ao seu parceiro também. Culinária, artesanato, curiosidades, jornalismo, enfim, uma agenda cultural e uma revista impecável feminina. Eu amo você e te espero diariamente aqui, na Rede Mulher de Televisão. Bem-vindo ao seu programa Saúde Feminina da Rede Mulher de Televisão, hoje falando sobre acne, né? Já conversamos a beça aqui, já sabemos um montão de coisa, e eu estou aqui com muita alegria com a doutora Norma Porfírio e com a doutora Denise Steiner, que são dermatologistas, não é? Agora eu ia fazer aquela bendita pergunta sobre a alimentação, né? Acontece que a Inês, lá de Passos, de Minas Gerais, já fez a pergunta por mim, tá aqui, ó. Ela diz que ela tem um filho de 14 anos que fez tratamentos, tem acne, gostaria de saber quais os alimentos que ele pode comer para não atrapalhar o tratamento, e esse acne pode também ser desencadeada por problemas emocionais. A alimentação tem a ver também com isso? Para alguns pacientes, sim. Existe uma discussão, inclusive, nisso, e a maior parte dos trabalhos concorda que para alguns pacientes, quando ingerem uma grande quantidade de açúcares e de gordura, eles vão ter um aumento na secreção sebácea e vão ter uma piora dessa acne. Por outro lado, existe outro tipo de paciente, que ele pode ingerir uma grande quantidade e que não ocorre piora nenhuma. Então, na verdade, cada caso é um caso, como sempre se diz. Você deveria observar, e se o seu filho realmente, quando comer muito dessas substâncias que eu te falei, e na verdade o chocolate, ele tem tanto açúcar como gordura, por isso que ele é o principal representante desse grupo. Se ele comer muito dessas substâncias e tiver uma piora, ele é um desses pacientes que não pode comer muito, então deveria ser observada a alimentação dele, nesse sentido. Caso contrário, não. Caso contrário, a alimentação está liberada. Pois é, né, doutora Denise? A gente estava falando aqui no outro bloco sobre essa coisa dos hormônios, da acne poder até ser na mulher um pouco mais velha um sintoma de ovário policístico ou qualquer desequilíbrio assim dessa área ginecológica. E a gente tem 3 perguntas aqui, ó. Tem a Tereza de Itacoaquecetuba, que ela diz que nunca teve acne, mas na menopausa está tendo. E ela queria saber se é o hormônio. A Adriana de São Bernardo do Campo nunca teve espinha, tem 25 anos, começaram a aparecer as espinhas. E a Sandra de Itaquera tem muita acne, já tem 36 anos e quando menstrua piora. É assim mesmo? Exatamente. Então eu queria ressaltar que o adolescente, normalmente quando ele tem acne, ele não tem alteração hormonal. Ele tem sim o início da produção dos hormônios, é essa a relação que se estabelece, mas ele tem hormônios dentro dos níveis normais. Nessas outras situações, quando a pessoa ou não teve nunca acne e começa a ter mais tarde, ou quando ela, em vez de melhorar, piora, pode haver associação com distúrbios hormonais, dos quais o principal é o ovário policístico. Na pré-menopausa, mais ou menos por volta de 2 anos antes, 2 anos depois, devido assim ao desbalanço que você tem entre os hormônios femininos que baixam
e os hormônios masculinos, que às vezes não baixam tanto, você pode ter uma acne por causa disso, exatamente. Então, algumas mulheres começam a ter acne nessa fase. E na pré-menstruação, você tem um pico de progesterona. E como a gente disse, a progesterona, ela é um hormônio que pode ter uma ação andrógena, igual o hormônio masculino. Então, por isso, muitas mulheres pioram na pré-menstruação, né? E, assim, acabam agravando. Então, todos esses detalhes têm que ser vistos e, principalmente, uma pesquisa hormonal. Porque aí vai ser um pouquinho diferente, ela vai ter que corrigir essa alteração para que ela possa melhorar da acne. Pois é, uma coisa que até o nosso ginecologista tem que considerar também na hora que receita esse tipo de pílula ou aquele, exatamente. Né? Que hoje a gente tem tanta variedade, tantas opções. Na verdade, o endocrinologista, o ginecologista e o dermatologista devem trabalhar juntos nesse sentido, porque há uma interferência muito grande de uma coisa com outra. Já imaginou que tragédia? Você está tomando a pílula errada, está comendo um monte de chocolate, está usando o creme errado, o filtro solar errado, aí você fala assim, por que eu tenho acne? Por todas essas razões. Você pode juntar tudo isso, que aí é uma tristeza mesmo. A Ruth, lá da Vila Guilherme, viu, doutora Norma? Ela queria saber se existe alguma vacina contra a acne na adolescência. Existe? Olha, existem, mas eu particularmente não vejo bons resultados. Eu acho que hoje em dia está em desuso, né? Ou já houve, mas eu não vejo bons resultados, nunca vi. Não sei o que a doutora Denise acha. Doutora Denise. Eu acho que se você, assim, vacina é mais para você dessensibilizar de algo. Talvez alguns casos muito específicos, que a pessoa tem uma resposta muito inadequada a alguma bactéria, mas não é a maioria e não seria o tratamento de escolha e, de uma maneira geral, não há bons resultados e existem outras medicações muito mais interessantes. Melhor que vacina, né? Então não adianta nada. Tem outra aqui que tem 17 anos, é a Sheila de Buritama, lá em São Paulo. Mas nós já respondemos para ela. Ela disse que agora que ela está grávida de 4 meses, apareceu também a acne. Na gravidez, na adolescência, então deve ser... Então, é que aí também somou, é interessante, né? Porque a mulher, ela pode melhorar da acne na gravidez ou ela pode piorar. Isso depende um pouco da resposta que ela vai ter à progesterona, porque sobe muito a progesterona na gravidez. Então, algumas têm acne na gravidez e outras melhoram da acne na gravidez. Só que é complicado, porque aí você tem que conversar muito bem com o seu médico, porque na gravidez você não pode usar praticamente nada, né? E tem que aguentar um pouquinho, né? Passar esse período, que talvez seja pior nos 3 primeiros meses, porque a maioria dos remédios são contraindicados. Olha, tem o Paulo, doutora Norma, lá de Santos, ele disse que tem 16 anos. E que aí ele passou um remédio na pele que queimou a pele dele. O que ele faz agora? Procurar um médico rápido, né? Um dermatologista para te orientar. Eu não sei o que você passou, mas de qualquer forma, lesou. Uma vez que queimou, você destruiu as células, destruiu uma parte da sua pele. Então, não mexe e procure um dermatologista realmente. Porque qualquer orientação não vale. Tem que alguém examinar a sua pele para te orientar. Pois é, né? E se não deu certo com um dermatologista, procura o outro, né? Tem que ouvir várias opiniões também dos médicos. Bom, tem a Zenaide aqui da capital, ela diz que tem 2 filhas, uma de 8 e outra de 9, que elas estão cheias de acne. É cedo para ter acne, né, doutora? 8, 9 anos. Mas aí ela fala assim, e elas usam creme de cabelo. Gostaria de saber se pode ser por causa do creme. Olha, mais ou menos por volta dessa idade, até uma coisa interessante, eu estava lendo que em 1840 a idade da menarca, ou seja, da primeira menstruação, era por volta de 17 anos. Em 1995, essa idade passou a ser 12 anos, então houve uma mudança desse perfil, as meninas estão menstruando mais cedo. E geralmente, 2 anos antes delas menstruarem a primeira vez, você já está começando a produção de alguns hormônios e a gente até chama de adrenarca isso. E às vezes a primeira manifestação são aqueles pontinhos esbranquiçados no narizinho, aquelas primeiros cravinhos ou espinhas. Então, 8, 9 anos
agora, na era moderna, pode já ser o início disso. É completamente contraindicado usar qualquer creme sem saber o que tem, muito menos creme para cabelo, porque provavelmente existe algum componente aí de entupir mais ainda a pele. Então, não fazer nada, lavar com sabão neutro e obter uma orientação específica da pessoa especializada. Tem muita pergunta sobre mancha aqui, que não tem muito a ver com acne, mas eu vou fazer também. Uma é da Genilda de Osasco. Ela diz que tem manchas brancas no braço e o médico disse a ela que é velhice precoce. Você tem certeza que o médico te disse isso? E ela gostaria de saber o que ela faz com as manchinhas brancas no braço. Difícil, né, doutora? Olha, mesmo sem examinar não dá para ter certeza, mas provavelmente você deve estar tendo o que a gente chama de leucodermia solar, que são algumas manchinhas brancas isoladas que aparecem ao correr do tempo e seriam o equivalente das suas sardas. A gente até apelidou de sarda branca. Então, eu tenho a impressão que deve ser isso. Elas são lesões que não têm risco, mas também só um filtro solar para você não aumentar. As que você já tem, vai ser um pouco difícil tratar. Precisaríamos examinar também para ver o que dá para fazer. Tá bom? É isso aí, né? Doutora Denise, tem duas perguntinhas aqui parecidas, ó. Sobre estética, né? A doutora Norma estava falando agora há pouco sobre se entregar a sua pele a um bom esteticista também ajuda, né? Então a Patrícia de São José dos Campos, ela quer saber se uma limpeza de pele pode prevenir a acne ou até eliminar. E a Ana Luísa de Santo André quer saber daquele tratamento que suga as espinhas e os cravos. Ela pergunta se fica marcas e se volta depois de algum tempo. Então, acho que como a gente já falou bastante aqui, a acne ela tem uma relação com algo interno que está acontecendo. Então, a limpeza de pele, ela nunca vai ser nem preventiva, nem um único tratamento. Ela vai ser sempre coadjuvante e, de preferência, que o médico que esteja acompanhando fale, né? Agora está na hora de você fazer, até porque quando está muito inflamada a acne, a limpeza, ela pode até atrapalhar um pouquinho. Mas é lógico que acne, às vezes que você tem muito cravinho, é interessante que se limpe, mas sempre fazendo parte de um programa, de um tratamento. E não a única coisa, porque ela nem vai prevenir, nem vai tratar isoladamente. E tem, como a gente viu exaustivamente aqui, todos aqueles motivos internos, né, minha amiga? Então não tem jeito, procura rapidinho o seu dermatologista e resolve o problema de uma vez por todas. Quero agradecer muito a presença da doutora Norma Porfírio, doutora Denise Stein, muito obrigada. E você vai ficar agora com Rony Fon e Mãe de Gravata. Nós voltamos amanhã. Até amanhã.